the truth. Opa, e aí, gente, tudo bem? Trazendo mais um vídeo aqui. Na verdade, essa aqui é a continuação da parte 1 das incríveis obras obscuras de Goya. Então vamos lá, sem demora mais, vamos começar aqui onde a gente parou. Agora, completando o andar superior, a gente tem a obra, a pintura Duelo Agorazos, ou La Niña. Eu não sei se tá certo o que eu falei na questão de pronúncia, mas enfim, vamos lá. O que a gente pode observar de cara aí nessa pintura é que a gente tem dois homens que estão duelando, um brigando com o outro, com os dois, cada um com um bastão. E a gente pode ver também, sutilmente, que parece que os joelhos deles estão meio que enterrados, parece que eles estão quase afundando no que seria uma areia. Essa é a primeira interpretação comum que a gente pode ter dessa pintura. Já que a gente tem uma outra interpretação, que é a interpretação da fotografia de Laurent. Quando a gente pega a fotografia de Laurent, a gente pode ver que ela foi retrabalhada, essa imagem, ou algo assim. Parece que não estão enterrados, eles estão numa grama. O que verdadeiramente impacta nessa imagem não é o fato dos dois estarem brigando por motivos que a gente não sabe quais são, ou porque eles estão brigando com bastões, porque não seria mais fácil usar espadas. Mas o que impacta verdadeiramente é o fato que não tem saída. Claro, eles têm um campo imenso ali, mas a gente tem um sentimento de premissa de morte. Ou seja, o único jeito daquele duelo todo acabar é com a morte de um dos dois. Um dos dois personagens que acaba matando o outro. E é o único jeito que tem de se acabar. É isso que o quadro nos traz, de acordo com os críticos. Eles falam, além do mais, que pode ser uma representação direta que Goya quis fazer da Guerra Civil, ou uma discórdia de dois homens na Espanha, onde era muito comum esse negócio acontecer. Outro aspecto muito interessante nessa imagem é que ela tem um contraste muito sutil. É um contraste de guerra e natureza, de tempestade e calmaria. A gente pode observar muito bem, porque tá desequilibrado, como muitas obras de Goya, claro, mas essa aí em específico tá desequilibrada de uma forma muito interessante, porque os dois homens lutando estão numa área e a natureza numa outra área, ou seja, mostra a calmaria e um duelo. Não tem contraste melhor que esse. Já para o próximo quadro dessa grande coleção, temos dois viejos comendo sopa, algo assim, dois velhos comendo sopa pro português. E nessa imagem, o que pode dizer? O que ela pode dizer? Lógico, dois velhos comendo sopa, tem dois personagens ali comendo sopa. Mas será que realmente são velhos? Digo, melhor, são velhos. Mas você sabe me dizer qual o gênero? Se é um senhor ou uma senhora? Essa foi a primeira análise que os críticos fizeram. Não dá pra você definir um gênero para aqueles personagens. E além do mais, temos o personagem da esquerda, né? Um senhor ou uma senhora que tá mexendo na sopa, né? Com a colherzinha lá bonitinho. E do lado temos uma figura meio cadavérica, um ser, né? Alguém que provavelmente morreu ou tá muito desnutrido ou algo assim. O que traz, claro, um contraste. E é muito interessante porque esse quadro em específico inspirou algumas pessoas, como o escritor Imbert, que descreveu esse quadro num dos livros dele, falando que ele descreveu da seguinte forma: a bruxa comendo com a morte. E algo mais perturbador que isso, não como se a fotografia não fosse perturbadora sozinha, né? Temos a fotografia de Laurent, que demonstrou ali uma leve sombra atrás de um dos personagens. O que deixa ela um pouquinho mais macabra, porque a gente tem outras perspectivas dela. E o próximo quadro, que é Una Manola, ou La Leucádia, que está na mesma parede do quadro anterior, dos velhos comendo sopa lá, ou das velhas comendo sopa, ou da bruxa e da morte comendo sopa. Temos algumas coisas para falar sobre isso. Uma das coisas mais importantes é que La Manola significa mulher madura, em português, e Leucádia foi amante de Goya. Porque é muito engraçado, a gente tem a primeira esposa dele e essa pintura. Eu vou tentar botar os dois aqui pra vocês fazerem uma comparação, porque eles são muito parecidos. Isso que intriga, tá ligado? Como essa Leucádia é muito parecida com a Josefa, que, como eu já disse, foi a primeira esposa de Francisco de Goya. E o que leva a gente a questionar, lógico, se são a mesma pessoa ou não. Eu particularmente acho que são. O
O que você acha? Agora, prosseguindo um pouco mais, a gente tem a foto, a pintura, a obra de Dos Viejos, ou Dos Velhos. Enfim, não é diferente, eles não estão comendo sopa dessa vez. Nessa pintura, bem macabra por sinal, já de primeira vista, a gente pode ver dois personagens. Um que seria um velho e o outro que seria uma pessoa meio animalesca, um humanoide ali, um animal humanoide, não sei. E além disso, ele não tá só ali existindo como um animal humanoide, mas ele tá meio que gritando no ouvido do velho. E isso dá diretamente uma relação com a surdez de Goya. Goya era surdo, ele perdeu sua audição. E os críticos falam que esse retrato fala muito da audição de Goya. Bom, ele fala muito sobre a audição dele nesse retrato. Já essa pintura aqui que eu vou dizer agora, La Romeria de San Isidro, é bem parecida com a Peregrinazione que eu falei lá no primeiro vídeo, que se você não viu, veja. Vou deixar aqui o link na descrição e no card acima. É muito interessante porque era como se eles tivessem chegado no destino deles. Aquela peregrinação chegou ao destino, que é essa obra no caso. E é como se esse grupo estivesse olhando para o horizonte, mas olhando com um olhar de perdidos. E além disso, se você observar bem, temos alguns aspectos grotescos, algumas faces, né? Bom, se não tivesse, não seria Goya, certo? Com a próxima figura, com uma próxima obra, com a próxima imagem, que me arrepiou um pouquinho, temos El Gran Cabrón. Um suspense que não é vago, porque tem um sentido, porque se você ver bem, temos como se fosse uma reunião ali, temos uma figura bem estranha, na verdade bem familiar para muitos, mas Goya fez questão de deixar ele bem nítido ali, né? Aquelarre, ou aquelarre, não sei qual é a pronúncia certa, significa reunião das bruxas, ou também é conhecido como sabbat, ou sabbat. E aquelarre é o termo gaélico, que significa isso no caso, né? Essa reunião das bruxas. Também pode ser conhecido como Roda do Ano, porque nesse momento eles estavam comemorando a virada do Ano Novo. E essa figura que o Goya pintou seria o diabo, ou o grande bode, né? Prosseguindo para a próxima imagem, temos Judith e Holofernes. A imagem representa uma interpretação de Goya do conto Judith do Antigo Testamento. Muitos críticos também falam que era assim que ele via, era uma retratação do que ele via com seu relacionamento com a Leocádia, que a gente comentou um pouquinho atrás. Mas o mais interessante desse quadro, deixa eu abrir um parênteses, lembra quando eu comentei no quadro do duelo lá de bastões, que tinha um desequilíbrio, onde eles estavam muito mais para um lado e a natureza estava muito mais espaldante do outro? Então, nesse quadro a gente não tem isso, a gente tem um equilíbrio, um estranho equilíbrio, acrescento, porque é muito incomum nas obras obscuras dele ter esse equilíbrio, né? Essa proporcionalidade. E isso diz muito sobre o próprio relacionamento dele com a Leocádia. E agora sim, a última obra dele, uma das consideradas as mais arrepiante, perturbadora, brutal, grotesca, sensacional e perturbadora, eu já disse, mas eu acrescento de novo e enfatizo isso, que é Saturno devorando a su hijo, ou, em português, Saturno devorando seu filho, ou um de seus filhos. Um dos quadros mais impactantes da coleção toda, e o quadro que é o mais bem conservado até hoje. Saturno, ele é como se fosse o deus Cronos, só que para os romanos. E quem foi Cronos? Cronos, basicamente, iniciou a Era dos Titãs, que logo foi pego e viu uma maldição das moiras, né? Uma visão que um de seus filhos ia destronar ele, ia acabar com o reino dele. Então, Cronos foi muito inteligente, muito sensato, lógico, qualquer pai de criança iria pensar assim: por que não devorar meus filhos? Então, Cronos, amedrontado, ele devorou filho por filho. Foi devorando. Até que chegou no último filho, e que a mulher dele deu à luz, que, acrescentando, era a mulher e irmã, que era conhecida como Reia. Ela trocou o filho por uma pedra e deu pro Cronos. Então, Cronos, bobão, comeu a pedra. Então, esse filho cresceu, destronou Cronos, né, do seu poder lá, e iniciou uma era. Acabou a Era dos Titãs e iniciou a Era dos deuses do Olimpo. Esse filho era Zeus, basicamente. E essa não é a parte mais perturbadora da história, não. A parte mais perturbadora da história vem já, não agora. O que a gente percebe
é que Goya quis dar uma outra perspectiva. Ele quis dar uma perspectiva de que, e se Cronos tivesse visto esse filho? E se Zeus cresceu, mas não chegou a fazer o que ele ia fazer ainda, porque ele estava se preparando. Então Cronos meio que achou Zeus e resolveu devorá-lo. Então essa está a imagem, aí que está a pintura de Goya. Ele quis dar essa perspectiva. E agora, meus amigos, que vem a parte mais perturbadora dessa história, desse contexto. Toda essa analogia que eu falei agora, essa história, de fato é o que os críticos acham, mas também tem outra coisa que eles acrescentaram. Essa analogia, isso aí é uma analogia sobre a vida de Goya. De como a mulher dele estava triste com ele e ele estava desiludido politicamente com a Espanha. E além do mais, sua surdez e seus problemas psicológicos, que eu posso fazer um vídeo sobre os problemas psicológicos dele depois, só pioraram a situação. Por isso, esse quadro transmite isso pra gente. Além do mais, de acordo com Freud, ele descreve essa cena com melancolia e destruição, como ele descreve muitos quadros obscuros de Goya. Então, gente, eu quis trazer esses quadros aqui pra vocês, por fonte de curiosidade mesmo, tanto minha quanto mostrando pra vocês, junto com o Saída de Contexto também, que a análise, né, foi feita por eles, e o link vai estar na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal, até a próxima. The truth.